Ela tem uma beleza suave, com traços longilíneos, que muitas vezes parecem ter sido tirados de alguma pintura do pintor italiano Amadeo Modigliani. A expressão delicada se contrasta com uma interpretação vigorosa, que transpôs os palcos e conquistou as telas do cinema. No Elas de hoje, Sabrina Greve. É uma atriz que, quando você sugere alguma coisa e começa a dialogar com ela, ela tanto faz o que você quer, mas ela ainda dá uma espécie de tempero, um molho, sabe? Ela acrescenta muito. Sou mais doce de coco que ela. Eu conheço ela é esse lado chata, doce de ela é coco. chata, aborrecida. Ela quer uma coisa, ela é teimosa, ela vai até conseguir. Você achava Isso me que... dá medo, viu? Por quê? Isso me dá medo. Claro, uma pessoa que quer uma coisa, que morre por aquilo, que é fanática. Ela é muito dedicada, assim, a Sabrina é meio nerd, então ela fica obcecada, assim, quando ela está num processo já de preparação do filme, ela fica obcecada, estudando o roteiro e vendo filmes, ela se prepara muito e aí ela fica sem dormir, e aí ela fica totalmente focada nesse trabalho que ela está fazendo. Eu me surpreendi, na verdade, de encontrar uma atriz que, no seu primeiro filme, estabeleceu uma relação com a câmera e com a luz de uma pessoa que já fazia isso há muito tempo. Nascida no interior de São Paulo e criada na capital, Sabrina teve uma infância com clima interiorano. E foi assim, como em uma brincadeira, que a arte da atuação surgiu na vida da ainda pequena atriz. E quando veio a vontade de ser atriz? Foi quando você era criança ou isso foi despertando ao longo da sua adolescência? Não, eu fazia balé clássico e era apaixonada por balé. E aí, quando eu tinha por volta de 9, 10 anos nessa escola de balé, a diretora da escola também gostava de fazer apresentação de fim de ano, onde tivesse alguns esquetes e tal. Aí eu comecei ali, ela foi me estimulando. Um belo dia eu acordei, eu tinha 11 anos, virei para minha mãe e falei, eu quero fazer teatro. E minha mãe nem sabia onde procurar, eu lembro que a gente viu na televisão um curso de teatro, ela me levou, eu comecei a fazer. E com 12 anos eu já estava estreando no teatro, uma peça infantil. Então você estreou com 12 anos? 12 anos, chamava O Cogumelo Bimbim. Adorei o nome. E eu era uma das fadinhas bailarinas. Ah, bonitinho, Fadinha fala. Não, e foi uma temporada longuíssima, acho que foram 8 meses no Ruth Escobar, de segunda a sexta. Nossa! Que era só pra escola. Então foi minha Você trabalhou mesmo. Experiência profissional foi aos 12 anos. A paixão pelos palcos levou Sabrina às mãos de um mestre do teatro brasileiro, Antunes Filho. E então ela pôde se descobrir como atriz. E aí eu já comecei a ouvir falar do Antunes. Muita gente indicando, e aí o primeiro teste que eu fiz com o Antunes, inclusive nesse palco aqui, eu tinha 13 anos. E aí virou uma obsessão trabalhar com o Antunes. Aí eu fiz... Com 13 anos? Com 13 anos. Começou muito jovem, eu não sabia que era tão jovem assim. Menina, né? 13 anos. Mas meio sem noção ainda, assim. Aí eu prestei 4 vezes antes de conseguir entrar. Então eu prestei aos 13, aos 14, 15, aí aos 17 eu entrei para trabalhar com ele. Que incrível. E aí você já queria mesmo ser atriz, já era decidido isso na sua cabeça? Ou não, né? É engraçado porque eu nunca pensei nessa coisa da carreira de atriz, de eu quero ser atriz. Era um desejo muito forte de querer atuar, porque eu era muito tímida. Ainda sou muito tímida. Mas eu era bem tímida, não era aquela criança assim que é extrovertida, que faz graça, que todo mundo olha e fala, nossa, você é exibidinho, pode ser ator. Então, mas aí era uma válvula de escape para mim, a questão de interpretar, porque eu descobri isso bem nova, com 12, 13 anos. Como eu era muito tímida, quando eu subia no palco, não era eu, era outra pessoa. Então, aí eu conseguia me soltar. Você distanciava. Total. Então, para mim, virou um vício, assim, uma vontade, um desejo muito forte, mas eu nunca pensei,
vou ser atriz. Era, eu preciso fazer isso, eu preciso atuar. Antunes, você lembra a primeira vez que a Sabrina apareceu aqui? Não, eu me lembro das primeiras vezes que ela compareceu aqui. Ela é persistente, ela aborrece. Ficava sentada ali na sala de espera, ficava sentada todo dia. Eu já chegava sentada lá, eu ia embora, continuava sentada lá. Persistente. Ela dizer que eu mandava ela embora, isso não é verdade, falou, não mandava tive ela 5 embora, vezes nada. aqui. Ela é fanática por teatro, e depois ficou fanática por cinema, aliviou um pouco o teatro. Aí nós estamos mais tranquilos no teatro. Era um sonho desde menina trabalhar com Antunes. Eu vi um documentário dele na TV Cultura, da Nova Velha História. Você chegou a fazer, não? Eu estava nessa época. Eu vi um Do Nova Velha documentário História. da TV Cultura que passou muito, aí eu falei, nossa, eu preciso Incrível, trabalhar com né? esse cara. Eu tinha acabado o colegial e estava prestando vestibular, mas eu queria fazer teatro e meu pai não queria. Ele achava que isso era hobby, que eu não deveria de jeito nenhum. Que era roubada. Total. Aí eu fui rebelde, não estudei para o vestibular, porque eu falei, eu não vou passar, eu quero trabalhar com Antunes ou fazer uma escola de teatro. Incrível, decidida. Decidi, aí eu fui trabalhar de garçonete, né, aquele clássico. E eu tinha 17 anos, então eu menti a Faz idade. parte da libertação. Eu menti a idade nos lugares, que eu tinha 18, porque não podia trabalhar à Claro. noite. Então aí eu trabalhava como garçonete, cheguei a pagar uma escola de teatro, não passei no vestibular, e aí eu entrei no Antunes. E aí eu lembro exatamente quando eu fiz o teste com ele, aí eu saí da sala, ele mandou eu esperar um pouco, aí depois ele falou assim, você pode ficar hoje? Aí eu assim, tinha que trabalhar no restaurante, aí eu parei e falei, olha, eu só preciso dar 2 telefonemas. Aí eu desci no orelhão, liguei para o restaurante e falei, olha, eu não vou trabalhar hoje, não vai dar, eu tenho um compromisso. Me demito. Aí liguei para a escola de teatro que eu fazia, falei, é o seguinte, estou trancando minha matrícula porque agora eu entrei no CPT e é isso aí. Decidida. E entrei e fiquei 7 anos. Mas aqui o Prêt-à-Porter, as coisas do CPT tem uma coisa magnífica. O cara vem ser ator, mas ele tem que saber de dramaturgia, tem que saber de direção, tem que saber de arte. E não somente para fazer performance, sabe? Não é isso, é muito mais do que tudo isso. Mas tem que saber fazer também performances, também tem que saber fazer. Mas não é o fim. Tudo isso é para você preparar o ator dramático, coisa que não existe mais. Onde é que vai se preparar o ator dramático? Hoje em dia é tudo com microfoninho, né? Que nem eu estou aqui de microfoninho. Com ponto, né? Com ponto. E não, eu quero ver o ator. Vem lá, faz aí. É vida ou morte. O ator, quando entra no palco, é vida ou morte. Isso que é maravilhoso do ator. E isso ela soube aprender, né? Porque a gente vê os trabalhos dela no cinema, do que ela está fazendo, você vê que está cada dia melhor, né? Melhor. Então ela começou com muito esforço, ela é persistente. Ela é. Então ela merece uma taça. A taça da persistência para Sabrina. Foi no teatro que Sabrina recebeu o convite para o primeiro papel no cinema. Logo na estreia, na tela grande, ela deu vida à ingênua Biela, protagonista do filme Uma Vida em Segredo, de Suzana Amaral. O que você fazia lá na fazenda? Eu cuidava de fazer as coisas da roça. Mas aí acontece a sua estreia no cinema. Você estreia divinamente, né? Suzana Amaral como protagonista. Como é que surgiu esse convite? Gente, foi uma sorte, assim. Porque foi um bom batismo para você. Foi um bom batismo. A gente estava em cartaz aqui no andar de cima fazendo Prêt-à-Porter. No final da apresentação tinha um debate. A Assunção Hernandes, que era a produtora, me deu um cartão e falou, olha, a diretora acabou de ver seu trabalho, se interessou, queria te fazer um convite. Você telefona para ela. Eu vou contar a história porque é muito absurda, assim. Hoje, olhando, e eu não tinha noção. Vivia só fechada na incubadora, que é o CPT, que é incrível, que é maravilhoso, mas que não tem muito diálogo com o mundo real, de como as coisas acontecem. E aí, eu olhei aquele cartão e fiquei achando que era um teste comercial. Eu tinha 20 anos, olha a maluquice. Aí passou uma semana, eu falei, vou ligar, acho que é um teste e tal. Aí eu liguei, falei com a Suzana falou, olha, vou fazer um longa-metragem e acho que você é a personagem. Aí eu estava indo para o Rio, estava em cartaz com fragmentos no Rio. Ela falou, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, não, eu estou indo para o Rio, com peça. Então faz o seguinte, compra o livro Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado, e preste atenção na personagem Biela.
Ela Aí falou isso pra você? Ela falou isso pra mim, tá bom. E aí eu comprei o livro no Rio, num sebo, um livro numa edição super rara, assim, foi um Que achado, demais. foi um encontro. E quando eu li, eu não parava de chorar. Quando eu Se li identificou o e livro, queria super. fazer a Me personagem. identifiquei porque é uma moça interiorana, fechada, bicho do mato, e aí aquilo foi uma identificação imediata com o meu histórico da minha família. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, eu preciso fazer essa personagem. Foi minha primeira experiência com a Suzana Amaral como diretora e foi minha primeira experiência de trabalho também com a Sabrina Greve como atriz. Na verdade, era o primeiro filme dela como atriz. E aí, digamos, eu desenvolvi uma relação com ela de criativa, de relação entre a fotografia e a interpretação, que eu acho que contribuiu muito para o filme. Era um filme que se passava todo, digamos, praticamente em um ambiente só, numa casa só. Praticamente 90% do filme acontece dentro de uma mesma casa. E a Sabrina é a protagonista do filme. E a câmera está, digamos, sobre a Sabrina a maior parte do tempo. Tem muito poucos planos, inclusive, que a Sabrina não aparece. E aí deu-se até assim um certo encantamento da câmera pela Sabrina. A gente conseguiu estabelecer uma relação assim de cumplicidade, digamos, da fotografia com a interpretação, e acho que isso ajudou muito o filme. Como é que largaram você assim? Ai, nossa, todo sujo, maltratado. Eu lembro que até, tipo, terceira ou quarta semana de filmagem, tinha uma cena com o cachorro, que era da relação da Biela com o cachorro, e aí, veja só, né, eu no auge da minha grande experiência de 3 semanas de set de filmagem, discordei dela sobre a concepção de uma determinada cena. Isso foi inesquecível para mim. Aí ela, porque ela é baixinha, né? Ela pegou 3 tabelas, subiu em cima, eu muito alta. Ela olhou para mim e falou assim: é o seguinte, Sabrina, você vai fazer o que eu estou mandando agora? Eu nunca te pedi nada porque você já estava fazendo o que eu estava mandando sem saber. Agora você vai fazer o que eu estou mandando porque a única pessoa que sabe o que você está fazendo e que está te acompanhando sou eu. Sério? Aí eu parei assim, Que demais. fiz a cena do jeito que ela pediu. Depois, quando eu fui ver na tela, eu fiz, nossa. Aí né, a primeira vez que eu vi o filme foi no Festival de Brasília. Você Ao ganhou lado- vários prêmios com o filme? Ganhei. E o primeiro foi no Festival de Brasília. E eu vi o filme ao lado do Altran Dourado. Nossa, que responsabilidade. Muita responsabilidade, porque é uma personagem que ele tinha muito apreço, assim, é uma das personagens preferidas dentro da obra dele. E eu até achei engraçado, porque fisicamente eu não bato com a descrição do livro. Então foi uma aposta da Suzana mesmo. Eu lembro que até eu perguntei para ela, por que você me escolheu? Ela falou assim, não sei, um anjo assoprou no meu ouvido e eu achei que era você. Então ela tem essa O intuição, feeling, né? muito forte. Novamente, contrariando a doçura que sua imagem sugere, Sabrina aceitou viver uma mulher apaixonada por um detento no filme Carandiru, de Hector Babenco. E aí, eu posso voltar outra vez? Se achar que vale a pena, vai demorar tanto pra eu sair. Aí você sai de uma personagem super delicada, que é a Biela, aí você vai fazer Carandiru, que é uma experiência completamente diferente. No Carandiru. Como é que surgiu esse convite? Como foi fazer aquela personagem? O Carandiru, aí eu entrei na jogada de tem que fazer teste. O filme da Suzana só foi uma sorte. Eu fui fazer os testes que estavam acontecendo e eu lembro que o Babenco ficou de olho em mim para fazer essa personagem, a menina que vai atrás de um namorado na prisão. E eu não achava que eu tinha o físico para fazer. Physique de rôle da personagem. Aquela personagem. E aí foi uma surpresa quando o Babenco me escolheu, que eu lembro que em alguma das improvisações que a gente fez para ele fez um elogio que também me marcou muito, que ele falou assim, seu silêncio é muito bonito. A força de sua interpretação levou Sabrina a protagonizar uma das cenas mais intensas de sua carreira. A execução da militante comunista Elza Fernandes no filme Olga. Sabrina, aí você fez essa personagem no Carandiru. Foi logo em seguida que você foi convidada para fazer Olga com Jaime? Não, o Olga, ele surgiu porque eu fui fazer A Casa das Sete Mulheres. Você fez antes?
da Maria Adelaide Amaral, que era a direção do Jaime. E aí, logo quando a gente acabou a minissérie, aí ele já tinha me falado, tem um papel que eu gostaria que você fizesse no Olga. Fortíssimo. Exatamente. O Jaime, eu tive cenas muito intensas na minissérie, e aí o Jaime falou, olha, é uma personagem pequena, mas eu preciso de uma atriz que seja intensa e que chega lá e faça. Foram 3 ou 4 diárias de filmagem, e tem uma cena de enforcamento, então a gente não teve preparo. A gente teve, porque era uma produção gigante, muita gente, então ele me convidou já confiando que a gente já tinha que chegar pronta. A gente já tinha uma experiência juntos, então foi super rápido. A cena mesmo do enforcamento, não tinha um preparador ali, então eu que tive que me virar com os atores e o Jaime... Improviso. E o Jaime, assim, dando carta branca, vai aí, porque eu acho que ele intuía que eu tinha uma certa precisão para lidar com essas situações de violência, né? Porque geralmente muitos atores se machucam, então... Exatamente. Então foi bem rápido e intenso. Transportar para as telas do cinema a densidade do universo russo de Dostoiévski em uma versão moderna do clássico Crime e Castigo foi o desafio seguinte na trajetória da atriz. Nina. Você tem que sair daqui. Olha, eu arrumei um lugar pra você ficar por uns tempos. Eu vou arrumar as tuas coisas e depois a gente vai embora, tá? Sabrina, você teve uma estreia de sorte, porque você fez Suzana Amaral, Hector Babenco, Murilo Salles, um filme atrás do outro. E aí você trabalha com o Heitor Dália, uma personagem muito estranha. Você lida bem com isso. Como que foi esse convite? Como que foi fazer o filme? O Heitor, acho que é o segundo longa dele, não, era o primeiro, né? O Nina foi o primeiro, Foi o primeiro longa dele. Ele estava, né, querendo fazer essa adaptação, né? Não é nem adaptação, uma transposição para o universo do Crime e Castigo. Então eu lembro que tinha, assim, ele tinha livros, cadernos de estudo, então foi um processo bastante mental nesse sentido. Um intensivão. E a personagem que eu fazia, a Sofia, ela tinha uma relação com a Sônia. E então era quase uma semi-idiota, assim, do Dostoiévski. Então tinha esse paralelo de ter ser uma personagem moderna, porque ela... né, vivia na night e tal, mas ela tinha um olhar um pouco mais inocente e uma paixão devota pela Nina. E não tinha nenhuma grande cena que explicitasse isso, mas ele queria que eu o tempo inteiro tivesse esse olhar amoroso em relação a Nina. Dominada pelo universo do cinema, Sabrina Greve ainda queria descobrir um outro universo, o que havia por trás das câmeras. E foi esse ímpeto que a tornou diretora e uma atriz completa. Porque a gente aprendeu muito isso no Prêt-à-Porter. Você acha que foi de lá que veio esse seu olhar de diretora? Totalmente, totalmente. Foi dessa necessidade de também não só estar a serviço da história alheia, mas como contar a sua história também, ter a sua assinatura. E você já dirigiu bastante coisas, né? Você dirigiu o telefilme. O telefilme, vou falar rapidamente, assim, porque o telefilme foi uma história... Eu tinha acabado de me formar na faculdade, e aí ganhamos esse edital do telefilme. E aí eu formei a equipe, eu falei, bom, porque os curtas foram trabalhos universitários, e aí no telefilme eu falei, não, é minha estreia, digamos assim, como diretora. A mesma questão lá de... Eu ainda não escrevo atriz e diretora, sou atriz. Mas aí eu falei, como se fosse minha estreia, né? Um trabalho grande e tal, é quase um longa-metragem. E aí eu chamei o Lauro Corel, o Adrian Cooper, que fizeram parte da equipe da Suzana Amaral, porque eu falei, bom, já que eu estreio com eles, eu quero também na direção estrear com esses dois caras que eu considero mestres, tanto quanto os outros diretores que eu trabalhei. E isso foi muito legal, porque eu aprendi muito com dois grandes profissionais. Então foi tipo o meu mestrado da faculdade, foi a realização desse... Foi uma super alegria quando ela me chamou para fotografar o Irina, que é um telefilme que ela fez, primeiro trabalho assim de longa duração que ela dirigia,
E foi uma experiência muito gratificante, quer dizer, não só pela originalidade da história, né, que conta a história de uma moça que ganha uma passagem para ir para a União Soviética e precisa de um acompanhante, não tem acompanhante, mas ver ela já atuando com muita segurança atrás da câmera, onde ela tinha muita convicção do que ela precisava. Ela, digamos, aí a troca foi de outra natureza, quer dizer, ela se utilizando, se valendo, se você quiser, da minha experiência e pondo a serviço da narrativa dela enquanto diretora. E acho que fizemos um telefilme também muito bonito, muito simpático. Gente, é o seguinte, eu ganhei uma viagem, é uma viagem para Moscou, e eu preciso de um acompanhante. Alguém quer ir comigo? Então, quando eu fui para o outro lado da câmera, eu vi que tem uma infinidade de possibilidades para aquilo não estar dando certo naquele momento ou para aquilo estar dando certo no momento. Então, eu relaxei. Quando eu voltei da experiência de dirigir para atuar no set, inclusive aprendi a ter um diálogo mais elaborado com os diretores. Eu sabia que para interpretar a personagem Clarice, tem que ser uma grande atriz, porque o filme ia ser todo carregado em cima dessa personagem, né, que é o nome e título do filme. Então, eu já conhecia várias atrizes, mas eu comecei a ver filmes, né, ver muitos filmes, curtas-metragens feitos aqui no Brasil, e me encontrei com a Sabrina justamente num curta chamado Duplo, né, que ela fez, e que me impressionou bastante o trabalho de olhar, de corpo dela nesse filme, né. E eu liguei para ela leu o roteiro, gostou bastante e a parceria se formou a partir daí. E foi uma experiência bastante, assim, para mim foi uma experiência bastante densa, porque a Sabrina Greve é uma atriz muito aplicada, sabe? Ela se dedica ao personagem, ela mergulha naquela personagem e faz isso com muito afinco, né? Na contramão do que acontece com muitos artistas de cinema, Sabrina foi do protagonismo em longas metragens para o experimentalismo dos curtas. E mais uma vez descobriu uma nova faceta em seu ofício de atriz. Mas você fez vários curtas maravilhosos também. Tem algum em especial que você gosta? Eu fiz o caminho inverso, né? Porque geralmente o ator começa fazendo curta e depois é chamado para fazer longa. Foram curtas, eu fiz acho que 4, não sei quantos, mas eu protagonizei 3 curtas-metragens. E isso também foi bem especial para mim, personagens muito diferentes. O Teresa, que era uma interiorana, uma mineira que cai na estrada, quer dizer, cai na rodoviária de São Paulo, perdida atrás de um grande amor, uma personagem super romântica, delicada, também meio fora da realidade. Foi muito prazeroso fazer. Aí aí eu comecei a entrar num flerte com suspense, que aí foi um outro curta da ECA, de uma turma jovem da ECA, que é um roteiro bem interessante, de uma mulher que perde o filho e entra numa viagem. Aí, a partir desse curta, eu recebi o convite para fazer um curta da Juliana Rojas, que hoje também já dirigiu o longa, que foi o Duplo. E aí o Duplo também eu considero um divisor de águas, assim, Por quê? da minha trajetória. Porque é um filme que aí tem um flerte, né, com um gênero, que é o filme de terror. Eu nunca me imaginei fazendo um filme de terror. Eu adoro. Eu não sou fã de filme de terror. Eu acho incrível. E trabalhar nesse curta foi bem diferente de tudo que eu tinha trabalhado. Porque como você tem que lidar com a questão do gênero, a trajetória de composição de psicologismo não tem muito sentido, mas você tem que fazer ali uma construção lógica para entrar num universo fantástico. No caso do Duplo, é uma professora de matemática que vê o seu duplo passando pela janela. E aí isso desemboca uma loucura dela, a ponto dela assassinar pessoas. Ela é uma atriz que é interessante, assim, acho que a maioria das atrizes que vêm do CPT, atrizes e atores, eles têm essa característica que eles assistem muito cinema, né? Eles estudam bastante dramaturgia para cinema também. Então, e ela estudou também cinema na FAAP, né? Então, era uma atriz que dava para eu dialogar nesse sentido, assim, de dar muita referência. A gente fez o produto bem tranquilo e aí foi muito legal a experiência.
E aí eu escrevi esse roteiro que chama O Duplo, e aí eu pensei em chamar ela para um papel maior, porque no Pra Eu Dormir Tranquilo ela era uma das coadjuvantes, né? O papel principal é de uma criança. E aí eu tinha vontade de fazer um papel maior e mais desafiador para ela, e aí eu escrevi O Duplo já pensando em chamá-la, né? Já pensando na figura dela. E aí eu convidei ela para fazer e ela aceitou, né? O desafio dela, acho que era criar mesmo uma presença em cena que meio materializasse essa complexidade dessa mulher que ela estava interpretando, né? E também obrigava ela a ir em extremos, né? Porque é um filme que ao mesmo tempo que ela interpreta uma professora que é super contida, super fria e travada, ela também tem momentos de violência, de desespero, ela faz cenas de sexo, ela faz cenas de assassinato, né? E é um filme de gênero, mas ao mesmo tempo tem uma carga dramática forte, tem momentos de comédia, só que a personagem dela não é engraçada, então ela tinha que fazer o contraponto, né? Então acho que foi um personagem que permitiu muito mais nuances. Quando conhecer sua alma, pintarei seus olhos. A célebre frase de Modigliani é quase um resumo da carreira desta atriz que parece ter sido criada através das pinceladas desse mestre da arte. Sem contar com as tintas, mas com um olhar carregado de sensibilidade, Sabrina conheceu sua alma e também pintou seus olhos nas telas do cinema. Quando um diretor grita ação, o que você sente? Eu sinto que eu pulei num abismo, que eu já não tenho mais controle do que está acontecendo, do que eu estou fazendo. Eu me sinto um canal, assim. Eu sinto o que deve ser sentido para aquele momento. Acho que ela é meio um vulcão coberto de neve, entendeu? Que ela tem essa aparência externa que parece uma coisa mais fria e mais contida para quem não conhece ela, mas por dentro ela é meio explosiva, assim. Ela tem pro bem e pro mal, assim. Ela tem um lado passional que é muito bonito e também quando ela tá brava, assim, também ela fica muito brava. Então ela tem isso, ela tem paixão dentro dela, mas ao mesmo tempo ela tem também essa frieza e esse lado racional, né? Então acho que é isso que faz ela ser uma atriz interessante, né? É ela buscar esse equilíbrio e essa pulsão entre esse lado mais animal dela e o lado mais intelectual. Eu acho que a Sabrina Greve, antes de tudo, é uma operária de cinema, sabe? Assim, a quantidade de filmes que ela já fez, assim, até de papéis maiores, como de pontas, assim, ela não se nega, pelo que o pouco que eu conheço a Sabrina, a trabalhar, se ela gostar do papel de alguma forma, se ela tiver alguma coisa a ver com um projeto. Acho que antes de tudo ela vê o projeto, né, se é interessante ou não para ela, mas acho que ela é uma operária, é uma pessoa que assim, ao meu ver, deveria fazer bem mais, assim, filmes, assim. Ela já tá fazendo, já fez uma boa quantidade, mas eu acho que é uma atriz que devia trabalhar mais, assim, no cinema, que ela pode render ainda atuações memoráveis. O que me surpreendeu na Vida em Segredo foi encontrar uma atriz que eu desconhecia, que eu não conhecia sequer do teatro, que nunca tinha feito cinema, e conseguir tão rapidamente essa cumplicidade entre fotografia, luz e câmera, e atriz. Isso para mim foi uma grande conquista, foi uma lembrança muito boa para mim a feitura desse filme. Porque eu acho que a Sabrina A gente ama a Sabrina, né? A gente vê... Você desconfiou, né? Que a gente ama a Sabrina. A gente ama mesmo. Eu não queria demonstrar isso, mas é verdade, viu? A gente ama a Sabrina. E ela fala que o melhor momento da vida dela foi ter estado aqui. Ai, Antunes, Isso obrigada. vai criar problemas pra gente. Ela né? vai, mas problema bom, né? Bom, problema é bom. Problema assim no sentido de que, puxa vida, como ela tá ótima. A gente vai morrer de inveja, como ela tá maravilhosa. Então, o problema é o seguinte, a gente vai invejar bastante. Eu quero que invejá-la. Sabrina Greve, fazer cinema para você é? Fazer cinema, acho que é abrir um portal de uma outra realidade que às vezes é muito mais real do que a nossa realidade. Eu gosto de me surpreender quando vejo um trabalho pronto.